Vamos ler uma mensagem de Emmanuel, recebida há pouco tempo em Pedro Leopoldo, pelo médium Francisco Xavier. Essa mensagem intitulada Salvação. Muitos se reportam ao Divino Salvador, como se o Mestre fosse apenas um doador de aposentadoria espiritual. Entretanto, o conceito de salvação, na realidade, é muito diverso daquele que vulgarmente se lhe atribui. Um navio é arrebatado à tormenta para servir aqueles que o tripulam. Uma casa se sobrepõe à intempérie de modo a atender aos que lhe ocupam as dependências. Um enfermo é arrancado aos braços da morte para recuperar a saúde e reassumir o seu posto de trabalhador respeitado e digno no setor de luta em que foi chamado a viver. Jesus não veio salvar as criaturas para situá-las num paraíso de ociosidade incompreensível. O excelso semeador prescinde de flores simplesmente ornamentais, que serviriam apenas como exaltação de parasitismo injustificável em sua lavoura de redenção. O Mestre veio até nós para transformar-nos em obreiros de seu reino. Veio salvar-nos da inutilidade que nos é própria, a fim de soerguer-nos à condição de cooperadores diligentes em sua construção de amor e concórdia. Ninguém pretenda, desse modo, escalar o céu sem a cruz da terra, ou senhorear a paz sem extinguir a guerra inferior das paixões escuras a se entrechocarem violentas no mundo de si mesmo. À nossa frente brilham as oportunidades de serviço no campo imenso da vida. Somos convocados ao bem nos mínimos ângulos da caminhada. Se quisermos, pois, a posição de tutelados do Cristo, busquemos servi-lo na pessoa do próximo, na convicção de que somente assim formaremos ao seu lado na vanguarda sublime da luz. Emmanuel. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos corações ao Senhor Deus, nosso Pai, louvando pela bênção da vida e deste dia e agradecendo-o pela bendita oportunidade de estarmos reunidos aqui, em nome do nosso Mestre Jesus, porque sabemos que reunidos, dois ou mais, em nome dele, ele estaria e está presente conosco. Aproveitemos essa oportunidade para recepcionarmos o lenitivo da doutrina consoladora dos Espíritos por meio da palestra edificante que nos será transmitida. Que possamos aproveitá-la para a nossa renovação e transformação para o bem. Não esqueçamos também de vibrar em favor do nosso Brasil para que a força poderosa do bem, que o anjo Ismael e suas falanges tenham força e poder para colocar o nosso país no bom caminho. Que assim seja, graças a Deus.
nos últimos anos, todos nós passamos por momentos difíceis, como a morte de um parente, como a perda do emprego, a perda da casa, vários problemas. E aí, quando nós estamos, principalmente, enfrentando dificuldades, nós devemos nos lembrar de uma importante mensagem de Jesus, que foi: pedi e obtereis. Então, esse é o tema dessa palestra, porque ele vai tratar do valor da prece. Essa conversa íntima que todos nós podemos ter com Deus, com Jesus, com os santos, no caso dos católicos, com os espíritos de luz, como nós espíritas costumamos usar como nomenclatura. É pela prece que nós pedimos e obtemos. E isso eu posso dizer para vocês que sempre, mesmo quando nós achamos que não estamos sendo ouvidos. Mas não, nós sempre estamos sendo ouvidos, porque a oração nos representa diante de Deus. E se nós pensarmos, não é maravilhoso imaginar que nós, como filhos, temos essa intimidade com Deus, essa possibilidade de falar diretamente com Ele. E foi Jesus, justamente, que nos ensinou que era assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec destacou 3 passagens do Novo Testamento e destacou no Evangelho. Para quem não é espírita, é bom só a gente explicar que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que partes, trechos do Novo Testamento que Kardec escolheu e colocou ali por considerar, de acordo com a orientação dos espíritos, como pontos muito importantes para a nossa reforma íntima. Então, essas 3 passagens do Novo Testamento estão no Evangelho segundo o Espiritismo e foram tiradas dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Em Mateus, Jesus ensinou que a prece se faz em segredo, ou seja, no nosso íntimo. Nós não precisamos fazer barulho, nós não precisamos fazer pirotecnias, não precisa, porque a prece ela é íntima. Então, Mateus nos diz o seguinte, segundo relatou Jesus: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Já no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Jesus indicou que quando nós nos pusermos em oração, antes nós devemos perdoar os nossos adversários, os nossos inimigos, porque isso agrada a Deus. Então Marcos diz o seguinte, conforme relatou Jesus: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Já Lucas trouxe uma parábola que Jesus contou aos discípulos, que exemplifica como nós devemos nos apresentar a Deus na oração. Ele usa, então, como um recurso nessa parábola, uma história que mostra bem a diferença entre um fariseu e um publicano. Os fariseus eram como uma seita dentro do judaísmo. E os publicanos eram os cobradores de impostos, eram judeus, e cobravam os impostos dos judeus a pedido dos romanos, quando ali a área estava ocupada. E os judeus se incomodavam demais ao perceberem que os seus próprios eram escolhidos para fazerem a cobrança dos impostos. Então, Jesus muitas vezes usou os publicanos e os fariseus como exemplo em histórias para nos dar uma moral, para nos ensinar algo importante. Então diz a parábola: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo.
O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele que ficou se autopromovendo, né? Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, resumindo, a prece é íntima, ela não precisa ser decorada, não precisamos de palavras rebuscadas, e ela tem que vir do coração. Ela pressupõe que sejamos humildes. E é mais uma oportunidade, quando nós estamos em prece, de nós cumprirmos o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Porque lembram que Jesus recomenda que nós, antes de orar, que nós perdoemos alguém com quem nós temos alguma dificuldade? O perdão, ele agrada muito mais a Deus do que meia dúzia de palavras. Não é verdade? O perdão é uma mudança que vem de dentro de nós. Isso agrada a Deus mais do que tudo. Então, quando nós estamos livres da mágoa, da raiva, da cólera, nós chegamos mais leves até o Pai para orar. No Livro dos Espíritos, que é um dos livros codificados por Kardec, nós aprendemos ali o que deve ter numa oração, numa prece. Nós podemos louvar a Deus, agradecer a Deus e pedir. A bem da verdade, geralmente nós começamos pedindo, no meio nós pedimos, e no final o que nós fazemos? Pedimos de novo, né? Nós esquecemos muitas vezes de expressar a nossa gratidão por tanto que nós temos recebido nas mais diferentes áreas da nossa existência. E principalmente esquecemos de louvar a Deus, de reconhecer suas obras, sua misericórdia, sua bondade para com cada um de nós. E vocês já devem ter ouvido, ou talvez vocês mesmos já se questionaram, assim: imagina que Deus, com tanta coisa para fazer na criação, vai perder tempo ouvindo o meu pedido, ou o pedido de tanta gente. Gente que às vezes pede coisas tão absurdas. Às vezes nós mesmos nos damos conta que fazemos súplicas banais, né? Que depois de um tempo nós percebemos que eram tão absurdas. Mas, amigos, não é verdade. Tenho certeza de que cada prece chega a Deus. Cada ínfimo, cada rápido pensamento que cruza a nossa mente chega a Deus. E a doutrina espírita, ela nos explica de que maneira isso acontece. É assim: tudo isso aqui onde nós estamos, nós, eu digo, nós encarnados, os desencarnados, as coisas, a mesa, o nosso cachorro, o nosso gato que está em casa, todos nós estamos imersos no que a doutrina espírita chama de fluido cósmico universal. Quando nós, que estamos aqui encarnados, queremos nos comunicar uns com os outros, normalmente, o que nós usamos? Que recurso nós usamos? A palavra, os gestos, né? Por exemplo, na linguagem de Libra, o nosso olhar, porque um olhar traduz muita coisa que nós estamos sentindo, não é? Eu posso olhar assim, vocês sabem que eu estou brava. Se eu sorrio, se eu olho, eu posso sorrir até com os olhos, e nós aprendemos a sorrir com os olhos, né? Depois que passamos a usar a máscara. Então, nós encarnados temos várias possibilidades de comunicação. Os desencarnados e o nosso espírito, né? Espírito encarnado, usa o pensamento. Então, quando nós pensamos, nós conseguimos emitir ondas que chegam até o destinatário do nosso pensamento. Eu estou me referindo, por exemplo, até mesmo outro encarnado. Aquele outro encarnado em quem nós enviamos o nosso pensamento pode até não ter essa percepção imediata, mas chega nele. Tanto é que muitas vezes nós
vemos alguém que sorri para nós, mas no fundo nós nos incomodamos com a presença daquela pessoa, porque nem sempre aquela pessoa que está sorrindo por fora está sorrindo para nós por dentro. E nós também fazemos isso. Quantas vezes, falsamente, nós somos simpáticos, doces, mas por dentro nós não estamos gostando de estar na presença daquela determinada pessoa. E isso chega nela. O nosso pensamento chega na pessoa. E dessa mesma forma, chega a Jesus, chega aos bons espíritos, chega aos santos. É dessa forma que nós conseguimos propagar, através da prece, o nosso pensamento e ele chega até Deus. Eu tenho uma imagem que eu acho que traduz muito bem isso, que é quando nós jogamos, por exemplo, uma pedrinha assim num lago, não vai formando círculos assim que vão se expandindo? É a mesma coisa com o pensamento. É mais ou menos nesse sentido. Portanto, que o pensamento que nós dirigimos chega a Deus, a Jesus e aos benfeitores. É assim, então, que nós tiramos uma lição muito importante, fundamental. O nosso pensamento é muito poderoso. Então, temos que tomar muito cuidado com aquilo que pensamos. Porque, afinal, tanto isso vale para o bem, quanto vale para o mal, né? Como eu disse para vocês, às vezes a gente sorri por fora, mas por dentro é bom nem ninguém saber o que a gente está pensando, né? A gente teria até vergonha de que os outros soubessem. Mas vamos pensar só pelo lado positivo. Quantas preces nós já fizemos hoje? Já fizemos prece hoje? Já, que bom. A doutrina espírita e todas as religiões nos orientam a rezar, a fazer a prece, a oração, e nos indica que a oração, a prece, deve ser a primeira coisa que nós fazemos quando nós acordamos. E também deve ser a última coisa que nós fazemos antes de dormir, antes de pegar no sono. E por que é dessa forma? Quando nós acordamos, nós estamos ganhando uma nova oportunidade de um dia. Um dia para nós aprendermos coisas novas, para nós executarmos coisas boas para as pessoas, para nós mesmos. É um desafio novo todos os dias. Então, se nós fazemos uma prece quando nós acordamos, é claro que nós podemos agradecer a Deus por essa oportunidade e podemos pedir a Deus que nos envolva, que nos abençoe, que nos ajude nessa tarefa. Porque tem dias que são muito difíceis, não é? Tem dias que a gente não tem vontade de sair da cama. Então a gente precisa de muita força. E é na prece que a gente faz esse primeiro pensamento positivo e pede a Deus que nos fortaleça e que nos ajude. Sozinhos nós não fazemos nada, né? Então vamos pedir a ajuda dos benfeitores para que estejamos bem cercados. Também temos um anjo guardião, todos nós sabemos, então vamos rezar a ele e por ele, pedindo que ele esteja ao nosso lado, nos fortalecendo e nos orientando. Na hora de dormir, também, igualmente, é muito importante que nós façamos uma prece. Por quê? Quando nós dormimos, o nosso corpo físico descansa, mas o nosso espírito não. Durante o sono, nós temos grandes oportunidades de aprendermos, de revermos parentes, né? Quando nós sonhamos, o sonho é uma lembrança do que aconteceu nesse momento em que o nosso espírito teve um pouco mais de liberdade, de não estar tão preso ao nosso corpo. Então é importante que nós façamos uma prece na hora de dormir, para que nós possamos nos cercar de boas companhias, para que nós tenhamos um bom momento. É muito importante rezar antes de dormir. Mas só isso? Não. Nós devemos rezar, fazer prece em vários momentos da vida. Eu fiz uma lista de alguns deles. Diante de uma dúvida, como é importante fazer uma prece, quando nós não sabemos que atitude tomar. Diante de um perigo iminente, o simples fato de nós pronunciarmos a palavra Jesus, nós já alcançamos
uma pleiade de espíritos, de energias, de forças que vão nos ajudar. Diante de uma vitória, quantas vezes nós ficamos tão felizes com algo que conquistamos e esquecemos de fazer uma prece? É a hora de agradecer e de pedir ajuda para que nós saibamos usar essa conquista em prol também das pessoas e não só nosso. Diante de uma aparente derrota, nós devemos fazer uma prece, porque muitas vezes nós só lembramos de nos revoltarmos, de nos entristecermos. Então está na hora da gente fazer a prece, para que Deus nos fortaleça, para que nos ajude a compreender o que aconteceu. Diante de uma cena bonita, uma maravilha da natureza, quando tem dias que a gente abre a janela e vê aquele céu azul, os pássaros cantando, por que não fazer uma prece naquele momento? E principalmente, amigos, quando nós não soubermos o que fazer, façamos uma prece. Por tudo isso que nós vimos até agora, de como a nossa vibração age, como o nosso pensamento se propaga, é bom nós não esquecermos também de fazermos prece pelas outras pessoas, pelos demais. Isso é tão maravilhoso, não é? Nós podermos rezar e orar por um amigo, por um familiar. Os fluidos que nós movimentamos envolvem essa pessoa como se fosse num abraço. Os filhos, né, que somos todos nós, sabemos a força que tem quando a mãe ou o pai da gente fala assim: vai com Deus, meu filho, Deus te proteja. Às vezes a gente nem presta atenção quando a mãe, o pai ou a avó, né, fala isso para a gente, mas tem uma carga tão positiva. Prestemos mais atenção nisso, porque move mundos, move energia tudo isso. No passe, né? O passe é uma forma de prece tão maravilhosa quando o passista impõe as mãos sobre a pessoa que está ali recebendo aquele passe. Ele não conhece a pessoa, às vezes nunca viu, e faz uma prece por aquela pessoa. É muito importante. E também é importante que nós façamos uma prece por aquelas pessoas com quem nós temos um relacionamento difícil. Eu sei que é difícil, né? A gente desejar o bem para aquele que nos faz mal. Mas Jesus nos disse que nós precisávamos fazer isso. E a prece é uma forma muito eficiente de nós fazermos isso. Nós, muitas vezes, conseguimos mudar a nossa relação com aquela pessoa por conta da prece. Às vezes é um vizinho implicante. É aquele filho que parece que a gente fala uma coisa e ele sempre entende torto. Aquele pai que é complicado, o marido. A gente começa a fazer prece por aquela pessoa e a relação começa a mudar. Tudo isso é muito importante. Agora, muitas vezes, como eu disse até no início, nós temos a impressão de que nós nunca somos atendidos. É só uma impressão mesmo. O fato é que muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, a Jesus, que não são possíveis. Ou pelo menos não são possíveis naquele momento. Mas muitas vezes não são nem boas para a nossa evolução. Elas não são para o nosso bem. Pedimos o que não pode ser concedido naquele momento. Há muitas coisas que nós aspiramos, às vezes dependem de outros acontecimentos que acontecem paralelamente. Então é preciso ter paciência. Aliás, a prece é uma ótima maneira de nós pedirmos paciência para esperarmos as coisas que precisam acontecer na nossa vida. E nós temos essa impaciência porque nós não nos colocamos na perspectiva da vida eterna. Nós todos aqui estamos cientes de que a vida continua. A vida, ela não acaba nunca. Então nós temos que parar de pensar só como nesse momento limitado, como se as coisas só pudessem acontecer naquele tempo. A vida continua, nós temos outras encarnações e muitas coisas só são realizadas depois. Ainda que isso seja muito duro, né? Nós precisamos reconhecer. É muito duro para uma mulher que deseja ser mãe pedir a Deus para engravidar e não conseguir.
é muito difícil para uma mãe ou para um pai ver um filho doente no leito de um hospital, pedir pela vida dele e naquele momento não ter essa graça e ver o seu filho partir. É muito difícil perder o emprego, ver os filhos passando fome, o despejo iminente da casa, tudo isso é muito difícil. Então, o que nós precisamos é pedir paciência e que Deus nos fortaleça, para que nada disso nos leve à revolta, porque senão aí nós temos outro problema, aquele problema inicial, e tirar a revolta e a raiva do nosso coração. Tem um caso descrito no livro O Céu e o Inferno, que fala de uma moça que era uma médium que trabalhava ali com Kardec, e ela tinha uma mãe muito doente, que sofria demais, tinha dores, passava mal, estava numa cama, e ela sempre pedia para que essa mãe ficasse boa, para que ela se curasse, para que ela se libertasse daqueles problemas todos. E um dia veio uma comunicação explicando a ela uma coisa muito importante. Explicava que o espírito daquela mãe, em encarnações bem passadas, havia sido um médico que havia feito todo tipo de experiência com as pessoas, até com a própria mãe, com os próprios filhos. Então, aquele espírito daquela senhora, né, que hoje era mãe daquela moça, ela tinha levado séculos, encarnações e encarnações, passando por situações para aprender o que ela tinha feito de errado. E que aquela encarnação que ela estava vivendo, com tanto sofrimento, no leito ali, na cama, eram os últimos momentos que ela precisava para se libertar dos erros que ela tinha cometido. Então, simplesmente tirá-la, acabar com a dor naquele momento, seria privá-la ou desacelerar o seu processo de entendimento do que ela tinha feito. Não é, claro que nós não vamos achar graça quando alguém está sofrendo, mas nós então devemos pedir que Deus fortaleça, que nos dê paciência, que nos dê calma, que nos dê entendimento, porque isso nos ajuda a passar pelos problemas. O exemplo, portanto, é para que nós possamos entender que nós, às vezes pensamos que não somos ouvidos, mas sempre somos. E por que em nossas preces devemos sempre pedir aos amigos espirituais, portanto, que nos fortaleçam, como eu disse? Agora vejam que frase tão bonita que eu, quando estava preparando essa palestra, eu li. A prece é educar o querer. Porque quando nós nos conscientizamos, nos acostumamos a fazer a prece, nós começamos a entender que é preciso conceder a Deus para que Ele faça a vontade dEle e não a nossa. Porque, como eu disse antes, muitas vezes nós não sabemos se nós estamos pedindo exatamente o que nós precisamos. Peçamos então ajuda para vencer o orgulho, para nós cultivarmos a humildade. A prece sincera é um ato de humildade, porque nós nos colocamos de Deus e dizemos que seja feita a tua vontade, Pai. Aliás, foi exatamente o que Jesus fez. Jesus, o Espírito mais perfeito que veio à Terra, naqueles momentos que antecederam a traição de Judas, quando ele estava lá no Jardim das Oliveiras, ele se afasta, por uns momentos dos discípulos, isso está em Lucas no capítulo 22, e diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Isso é muito importante, inclusive, para nós nos lembrarmos. Se nós sempre somos ouvidos, se nossas preces sempre chegam a quem nós nos dirigimos, sempre tem uma resposta. E a resposta, ainda que não venha
naquele momento, dentro daquilo que nós pedimos, a resposta muitas vezes vem através de um amigo, através de um parente, através de uma situação. É assim que acontece. Nós temos que ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Tem uma mensagem do Chico no livro Coragem, uma mensagem, o livro Coragem, que foi psicografado pelo Chico, que diz assim: estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces está no final do livro. Kardec colocou no final. Porque até para fazer a prece, nós precisamos ser melhores. Nós precisamos nos melhorar para sabermos fazer a prece, para saber o que pedir. E, diga-se de passagem, a coletânea de preces que Kardec colocou ali é só um exemplo. Porque, de novo, a prece tem que vir do nosso coração, das nossas palavras. E eu gostaria, então, de encerrar essa nossa conversa, lembrando de um momento que está descrito no livro Boa Nova, que também é psicografado por Chico Xavier, em que Pedro pergunta a Jesus como orar e pede que Jesus ensine os discípulos ali a fazer uma oração. E essa oração que Jesus ensinou a Pedro e aos demais naquele momento, nós a sabemos. Graças a Deus, nós a sabemos, que é a oração do Pai Nosso. Então, eu vou pedir para todos nós, juntos agora, fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, amigos, prece. Prece para todos, pelos amigos, pelos inimigos, pelos encarnados, pelos desencarnados. Eles recebem, sabem que nós estamos lembrando deles, reconhecem-se amados. Isso é muito importante. Rezemos pelos médicos, pelos políticos do nosso país, para que tenhamos paz e tranquilidade. E um conselho: ensinem as crianças a fazer prece. Nós devemos, desde criança, estabelecer esse diálogo com Deus e entender que é muito importante e que faz muita diferença no momento de muita tristeza e de muita agonia. A prece tem a capacidade de nos acalmar e de nos dar paz. É isso, então, que eu queria falar para vocês. Muito obrigada.